Êxodo, capítulo 20, de 1 a 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, há uns dias atrás, alguns domingos atrás, eu tive a oportunidade de pregar e falei para as mulheres enquanto esposas e enquanto mães. Como é a mulher a estrutura principal do lar? Como a mulher é capaz de dar uma direção à sua família, cuidando do marido, incentivando, sendo uma força que faz com que ele assuma o seu papel. Posteriormente, uns dias atrás, eu tive também a oportunidade de falar para os maridos, a função que Deus deu aos maridos como sacerdotes do lar, a responsabilidade da condução espiritual que pesa sobre os maridos como cabeça espiritual de suas famílias, esposa e filhos. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pedagogia de Deus para a criação dos filhos. A primeira coisa que a gente tem que ver é o desejo de Deus para os seus filhos. Não para os filhos de Deus, para os seus filhos. Pode ser que alguém diga assim, mas eu não tenho filhos. A Tatá mesmo pensou ali agora. Foi, Tatá? Eu ainda não tenho filhos, mas vai ter. Pode ser que tenha. E quando você se tornar mãe, quando um de vocês se tornar pai, essa pedagogia de Deus vai ser muito importante. Porque se tem uma geração que hoje sofre muito, é essa geração mais recente. É uma geração que não tem resiliência, não tem capacidade de resistir às frustrações, é uma geração voluntariosa, que impõe a sua vontade, é uma geração desrespeitosa com os mais velhos, é uma geração que não está alcançando as coisas que deseja, porque não tem limites de realidade nos seus desejos, vivem muito no mundo das fantasias, são muito sugestionáveis, principalmente pelas informações que são distribuídas nas redes sociais. Então, logo cedo, uma criança ganha um telefone, ganha um tablet, e aí abre-se uma janela e ela se torna um produto que vai ser capturada e vendida para os anunciantes. Então, essa criança passa a ter desejos ilimitados com recursos que, ao contrário, são bastante limitados. Gera aí uma frustração e é uma geração que está indo para as drogas, que está indo para os ilícitos com muita facilidade. Bom, qual é o desejo de Deus que nós vimos nesses versículos que nós lemos? Primeiro, Deus chama Israel e diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão e da miséria. Preste bem atenção, Deus não deseja para nós e para os nossos filhos que nós vivamos em miséria. Irmão, miséria é aquele nível onde as suas necessidades básicas não são satisfeitas. A riqueza é quando nós temos as nossas necessidades satisfeitas, todas. Não há na riqueza o conceito da sobra, do acúmulo. Esse conceito de riqueza enquanto acúmulo é um produto do capitalismo. É um produto de uma teoria capitalista que diz que a gente tem que acumular para poder oprimir o outro, porque se eu tenho muito, eu tenho o poder de oprimir e obrigar a fazer o que eu quero aquele que tem menos do que eu. Em algum momento, o volume daquilo que a gente acumula para de nos dar vantagens de uso, vantagens de aproveitamento da vida e nos dá vantagens políticas.
Por exemplo, se você tem uma fortuna de 20 milhões de reais e você tem uma fortuna de 200 milhões de reais, o poder em uma situação e a outra de consumir o que você quiser é o mesmo. Se você tem 20 milhões de reais e tem 200 milhões de reais, você vai consumir o que você desejar. Não faz diferença. Mas aquele que tem 200 milhões tem uma outra coisa que o de 20 não tem: mais capital político, mais poder político. Então o capitalismo, ele trouxe para nós essa ideia de riqueza enquanto acúmulo, mas para Deus não. Para Deus, riqueza é quando você vive confortavelmente, satisfazendo todas as suas necessidades. O desejo de Deus é que o seu filho, o filho que Ele te deu, a criança que você carregou nos braços, no seu colo, tenha todas as suas necessidades satisfeitas. Que ela não viva em miséria, que ela não seja manobrada por vontades daqueles que ajuntaram capital político, que ela não seja escravizada. Então Deus disse assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da casa da miséria. Mas Deus sabe que na criação dos filhos nós imprimimos, irmãos, a expressão é essa, nós imprimimos nas nossas crianças uma personalidade. Todo ser humano aprende com 2 pistas de gravação. É como se fosse uma daquelas fitas cassetes antigas. Os mais antigos se lembram, né? Quando a gente tinha aqueles toca-fitas, os carros tinham os toca-fitas. Você lembra, Wagner? Daquele TKR cara preta, TKR cara branca, né? E era chique demais ter essas coisas. E nós tínhamos as fitas. E as fitas tinham o lado A e o lado B. Você podia gravar de um lado e gravar do outro. Toda criança nasce com uma capacidade de gravar em 2 pistas. Porque como nós somos seres que nascemos a partir da união de 2 outros seres, estes 2 outros seres estão incumbidos da nossa criação e da formação da nossa psique, da nossa personalidade, do nosso caráter. Então nós temos como verdadeira a pista que seria do pai e a pista que seria da mãe, pistas de gravação que nós vamos imprimir nos nossos filhos e que os nossos pais imprimiram em nós. Pastor, mas hoje nós temos pessoas que criam seus pais, que criam seus filhos sozinhos, pais que criam seus filhos sem a presença da mãe, mãe que criam os seus filhos sem a presença do pai ou a presença constante. Ou até mesmo nós temos os casais homoafetivos, onde nós temos 2 mães ou 2 pais criando crianças. Como é que fica se é uma pista para o pai e se é uma pista para a mãe? Continua a mesma coisa, irmãos. Porque são pai e mãe funcionais, não são pai e mãe biológicos. Nós temos então uma capacidade de reter informações e tê-las como verdadeiras, vindo de um pai funcional e de uma mãe funcional. Precisa ser um ser humano? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o pai ou a mãe delegam a algo o papel de educador. Então veja, Deus deseja que o seu filho seja um sucesso na vida. Deus não destinou nenhuma criança, não importa se ela nasceu no morro, se ela nasceu no mangue, se ela nasceu num bairro rico, numa cidade grande ou numa cidade pequena, se ela nasceu na roça ou se ela nasceu numa megalópole. O desejo de Deus é que toda criança seja um sucesso. Que toda criança tenha todo o seu potencial desenvolvido e tenha todas as suas necessidades atendidas. E Deus coloca na mão do pai e da mãe o poder abençoador. O pai e a mãe têm a capacidade de soar o bem, de falar, de fazer acontecer o bem na vida dos seus filhos. Olha que coisa interessante. Então esse primeiro conjunto de versículos nos mostra isso. Deus chama o seu povo e diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da miséria. Nunca quis você e seus filhos na casa da miséria. Eu sou o Deus que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Por que 1000 gerações? Porque aqueles que conhecem a Deus
abençoa os seus filhos e os levam a conhecer a Deus. Eles vão andar nos caminhos do Senhor. E eles vão fazer isso com os seus filhos, e os seus filhos com os seus filhos, e assim por diante. E a bênção de Deus permanece naquela família. Então nós vemos também que ele disse assim: mas eu permito que a maldição esteja na família daqueles que me aborrecem. Não porque Deus a mandou, mas porque eles tiraram Deus da formação do caráter dessas crianças. Eu estou estudando agora 2 Reis e a história dos reis de Israel, porque há um momento em que Israel, a nação, se divide em 2 reinos, Judá e Israel, e os reis de Israel são reis que fazem o que é mal perante aos olhos do Senhor. E aí diz assim: e morreu fulano, e seu filho Cicrano reinou em seu lugar, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito. Olha que coisa incrível. Então veja, olha para mim, você que é pai, você que é mãe, você que vai ser pai, você que vai ser mãe. Está na sua mão forjar um caráter bom, temente a Deus nos seus filhos. E é uma responsabilidade que Deus vai te chamar a dar conta dela. O segundo versículo, o segundo conjunto de versículos que eu quero que você leia comigo, está em Provérbios capítulo 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Irmão, o que é estultícia? Estultícia é falta de bom senso. Estultícia é estupidez, é bobagem. Preste bem atenção. O filhote do gnu, eu já falei isso aqui, gnu é uma espécie de antílope, das savanas africanas. O gnu, ele tem um filhote, o filhote sai de dentro da mãe, cai, em questão de 30 segundos o gnu está em pé. Com 1 minuto o gnu está correndo. Ele sai correndo junto com o seu bando, o seu rebanho, porque os predadores, o guepardo, o tigre, o leão, as hienas, são predadores. Então esse filhote nasce com uma capacidade muito grande de correr, nasce e sai correndo. Um filhote de cobra, um filhote de escorpião, e agora nós estamos na época dos escorpiões, e Belo Horizonte está sobre um terreno escorpionífero. Belo Horizonte é uma cidade construída sobre um terreno que é um ninho de muitos escorpiões. Mais veneno tem o filhote de escorpião do que o escorpião adulto. Mais veneno tem o filhote da cobra do que a cobra adulta. Por quê? Porque é a sua ferramenta de defesa. Mas a cria humana, o neném, ele não tem uma carcaça dura. Não tem uma capacidade de correr. Não tem um veneno para morder e machucar ou até matar o seu predador. O que o neném tem? Ele tem uma percepção e ele faz com que os hormônios dos seus pais se combinem para protegê-lo. Então, quando o neném sente o desconforto porque ele está sujo de cocô, de xixi, ou porque ele está com fome, ele não tem ainda a habilidade de pensar, ele não tem ainda o universo das palavras para poder chamar e dizer assim: me limpe. Ele chora. O neném chora. Quando o neném chora porque ele está com fome, acontece uma mágica. Um peito aparece na boca dele e ele mama. Uma mamadeira chega quentinha e ele mama. Quando ele está sujo, ele chora. E rapidinho a sensação de ser lavado, de estar sendo limpo, acontece e ele fica cheiroso, limpinho, com roupa sequinha. Então a criança, ela aprende que quanto mais alto ela chora, e quanto mais vezes ela chora, mais depressa se faz a vontade dela. No momento em que ela vai adquirindo mais recursos da palavra e conhecendo o seu meio ambiente e percebendo a influência que ela tem sobre os adultos, ela vai desenvolvendo ainda outros recursos para fazer valer a sua vontade. A birra. Vocês já viram criança fazendo birra? Gente, eu já vi cenas horrorosas. Quando eu rodava com táxi, há muitos anos atrás, uma vez eu vi uma criança bater na mãe dentro do táxi. Mas bateu mesmo. Era um menino de uns 4 anos, enfiou a mão na cara da mãe.
Eu já vi em supermercado, menino deitar no chão e chorar porque quer um brinquedo e fazer um show. E você olha para o pai e para a mãe e ficam ali pais que também já apanharam. Então a Bíblia vem e nos diz assim, a estupidez, ela está ligada ao coração da criança, que vem do quê? Desse recurso que ela tem de chorar e de ser atendida, de gritar e ser atendida, de fazer birra e ser atendida. Aí a Bíblia vem e nos ensina assim, mas a vara da correção não é espancar filho. A vara da correção não é bater no filho para deixar vergão, para deixar marcas, não, mas é impor um castigo que ela saiba e tema. Eu sei que eu sofri esse castigo, eu sei que eu tomei uma chinelada ou duas, ou sei lá, um tapinha na bunda, porque eu desobedeci, porque eu dei um show, porque eu não fiquei quieto quando eu devia ficar. Há muitos anos atrás, perto da casa onde morava a Simone, minha esposa hoje, na época namorada, seus pais moraram ali muitos anos, próximo à Via Expressa, uma senhora desceu do ônibus com um filho, ou uma filha, não me lembro, e essa criança soltou da mão da mãe, e a mãe disse, para! Ela não parou, ela atravessou a Via Expressa, e ela foi atropelada e morreu, porque ela era voluntariosa, ela era teimosa. Não adianta dizer para uma criança teimosa, mas a criança, ela fica teimosa porque o pai e a mãe não assumem o seu papel de gravar na pista que lhe cabe, na cabeça dessa criança, no coração dessa criança, a obediência. Quando eu era pequeno, bastava meu pai olhar e a gente paralisava o que estava fazendo. O olhar dele dizia, vocês passaram do limite. A mamãe bastava ela dizer, lá em casa. Quando ela falava lá em casa, a gente sabia que tinha um acerto de contas. Dona Miralda, que é uma querida nossa, que conhecemos há muitos anos atrás, ela dizia que a mãe dela fazia assim na orelha. Quando elas estavam fazendo, ela e os irmãos estavam fazendo bagunça e a mãe olhava e fazia assim, pronto, todo mundo parava, porque sabia que tinha um acerto de contas. Irmãos, então a Bíblia vem e diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara vai afastar essa estupidez, essa estultícia. Então é preciso que você pai, que você mãe, exerça o seu papel de corregedor, de corregedora dos seus filhos, para o bem dos seus filhos, porque saindo a estultícia, o que é que vem para essa criança no lugar da estupidez? A sabedoria, o bom senso. Então uma criança que você desce com ela do ônibus, que por alguma razão você solta a mão, mas você disse para ela, fica perto de mim, ela não vai sair correndo, porque ela aprendeu a obediência, ela anda com você. Uma criança que está fazendo uma bagunça, e você diz para, e ela para, porque aquela bagunça pode colocar em risco muita coisa, inclusive a integridade física dela, a vida dela. Esse é o desejo de Deus, que os pais possam gravar nas mentes e corações dos seus filhos essa educação para a vida. Agora veja, por favor, o 22:6, Provérbios 22:6, que é a nossa terceira referência. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ah, irmão, deixa eu te contar uma coisa. De 0 a 7 anos, você vai fazer um alicerce psicológico para os seus filhos. De 0 a 7 anos, você tem que estar o mais presente possível na vida dos seus filhos. De 0 a 7 anos, a criança vai receber informações que vão servir como diretrizes capitais. Ou seja, diretrizes que vão forjar outras diretrizes para a vida dela. É de 0 a 7 anos que uma criança aprende a não roubar. É de 0 a 7 anos que uma criança aprende a não ser preconceituoso. É de 0 a 7 anos que uma criança aprende a não desperdiçar. É de 0 a 7 anos que uma criança aprende a respeitar os idosos, a ajudar os menos favorecidos, a não rir de quem cai em desgraça. É
de 0 a 7 anos. Então a Bíblia vem e diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Preste atenção que a Bíblia não está dizendo para você que você deve fazer da criança apenas um prosélito, apenas alguém que vai andar na sua religião, mas você deve dar a ela um caminho para a vida inteira, porque até quando ela for velha e você já tiver morrido há muitos anos, tudo que você ensinou com a sua presença, e eu quero enfatizar isso, presença do pai e da mãe, na medida do possível, na vida dos seus filhos. Eu gosto muito de um conjunto de músicas que o Padre Zezinho compôs. Talvez você não saiba quem é o Padre Zezinho. Já é se não tiver morrido, já está bem mais velho, não tem notícia que ele tenha morrido. Mas ele tem uma música que eu gosto muito, que foi gravada inclusive pelo Silvio Brito, em que ele conta uma história. Ele diz que tinha uma casinha na roça e que o papai vinha no final do dia, depois de um dia de trabalho, e perguntava para a mamãe quem fez estripulia. E a mamãe logo vinha e defendia os filhos. E pouco a pouco, cada um achava o seu lugar, papai pegava a viola e cantava, e aquela casa não tinha riqueza, mas tinha um amor de família que marcou a vida daquele personagem que está contando a sua história. E aí Padre Zezinho coloca: quantos filhos prefeririam muito mais do que riqueza o amor entre os seus pais? Porque você vai aprender desde cedo o que é importante. A criança tem 2 pistas de gravação, uma é do pai e outra é da mãe. Você vai de 0 a 7 anos formatar toda a vida dessa criança, se ela vai ser corajosa, se ela vai ser empreendedora, se ela vai ser medrosa, se ela vai ser uma pessoa que teme a Deus, se ela vai ser uma pessoa que duvida de Deus, se ela é uma pessoa que ama o próximo, se ela é uma pessoa que não ama. Ensina a criança o caminho que deve andar. Mas aí você vai dizer para mim: pastor, tá ótimo, então a gente sabe que Deus quer abençoar, a gente sabe que a estutícia está ligada ao coração da criança e que a gente tem que corrigir e ensinar essa criança o caminho que tem que andar. Tá bom demais, né, pastor Zé? Só tem uma pergunta: qual que é, pastor Zé? Como é que a gente faz isso? Então qual que é o sistema para a gente educar essa criança? Irmãos, quem sou eu para passar na frente do maior pedagogo de todos? O maior pedagogo de todos é Jesus de Nazaré. Então nós temos que perguntar para ele. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João 5,17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto o filho ele faz, o pai faz, o filho faz igualmente. Irmão, presta atenção nisso. Como que eu educo meu filho? Jesus disse: o filho não pode fazer nada que ele não viu o pai fazer. Tudo que ele vê o pai fazer, ele faz igualmente. Então veja, você tem 4 ferramentas para você educar o seu filho. A primeira delas é a oração, é orar pelo seu filho. Irmão, oração é aquela ligação que a gente faz entre o nosso desejo e o desejo de Deus. Deus deseja abençoar e eu quero que o meu filho seja abençoado. Como que eu ligo esses 2 desejos? Pela oração. Com a oração eu pego de um lado o desejo de Deus, do outro eu pego o meu desejo e coloco na vida do meu filho. A segunda coisa que eu tenho para educar esse filho, a segunda ferramenta, é a vara. Não é o espancamento, irmãos, mas é a sanção para a tema, é a sanção para o erro, para que ela aprenda. O terceiro é o castigo. Eu tiro dessa criança alguma coisa, a liberdade dela de passear, de fazer alguma coisa que ela gosta muito, eu tiro dela um objeto dela, para ela entender que ela está sofrendo uma penalidade. E a terceira é a conversa. Eu preciso conversar com o meu filho, eu preciso dar condições ao meu filho de entender. Não adianta você dar um castigo e não falar por quê.
Não adianta você dar um castigo e ele não entender o que você está querendo dizer com aquele castigo. É preciso conversar. A vida passa e chega a um certo tamanho que você não tem mais como usar a vara. Mas você ainda pode dar o castigo, a oração e a conversa. Depois de um tempo não tem nem como dar o castigo. Não tem o que você possa tirar dele ou mandar que ele não faça. Porque ele já chegou num ponto de vida que ele tem autonomia para isso. Ficou para você o quê? A conversa e a oração. E às vezes chega um ponto da vida que você não tem nem como conversar com o seu filho. Seu filho vai fazer um intercâmbio, vai morar um ano em Dublin, ou sei lá, em Bogotá, ou em Nova York, e você não tem mais ele não tem tempo para você, você não tem tempo mais nem para conversa, te sobra a oração. Mas você tem duas coisas ainda que você precisa prestar atenção, que são as condições ambientais, além das 4 ferramentas. A primeira delas é a sua atitude, e a terceira é o exemplo. Irmão, presta atenção. Quando você pega o seu filho, vocês jovens, vocês um dia vão ter filhos, prestem atenção nisso. Quando você pega o seu filho e diz para ele assim: você vai sentar do meu lado e vai ficar quietinho. Ele sabe que você se conectou com ele. Quando você pega um celular, eu ia chegar nisso, e você pega o celular e dá para o filho, você está dizendo para o filho assim: você está me enchendo a paciência, distrai com isso aí. Você está me cansando. É claro que isso aqui é atrativo para a criança. Desde a galinha pintadinha até ver gente fazendo sexo. Ou você acha que quando você dá um celular para o seu filho, ele não vai ver pornografia? Ou você está vivendo no mundo da lua, ou você está se fazendo de quem vive no mundo da lua. Ah, pastor, mas eu vou lá e eu vou bloquear. Bloqueia nada. Bloqueia nada. Para cada bloco que você colocar, ele consegue desbloquear. Essa geração tem uma habilidade muito maior com eletrônicos do que a gente. Os jogos que essas crianças estão vendo começam com jogos muito simples, mas rapidinho são jogos de violência. São jogos de matar, de cortar, de atirar. São jogos que desenvolvem uma competição, um senso de competição desumano. Quando você diz para o seu filho: você vai ficar aqui do meu lado, e você, essa criança está lá fazendo bagunça, quer conversar, e você pega nela, e você começa a passar a mão no ombro dela, na costinha dela, porque ela está do seu lado. Ou você faz um cafuné nela para ela ficar quieta. Quando você começa a fazer um cafuné, ela entende que você está ligada com ela, tem um toque. Você está dizendo para ela: eu estou de olho em você. É diferente de você dar um celular para ela, um tablet. Isso começou lá atrás com a televisão, e aí eu me lembro do Padre Zezinho mesmo, também, que eu vi uma mensagem dele lá atrás, quando ele dizia do perigo que era a televisão, porque os pais não tinham mais tempo de conversar com seus filhos. Quando não tinha televisão, as pessoas sentavam à mesa e perguntavam: como é que foi o dia? O que você fez hoje? Como é que você arrumou esse roxo aí no braço? Sua mãe me falou que você hoje fez isso. Havia conversa, havia diálogo, havia contar piadas, havia contar casos. Quantos casos de assombração eu ouvi quando era pequeno, porque minha mãe contava, os casos que meu pai contava. Mas quando veio a televisão, já houve um distanciamento. Irmãos, eu gosto muito de tudo que a Xuxa fez, acho a produção dela maravilhosa, uma profissional incrível. Mas o que as pessoas fizeram com o trabalho da Xuxa, muitas vezes foi desumano com os seus filhos. Porque colocavam ali exatamente como quem diz: fica quieto porque eu preciso fazer o trabalho da casa. Vou ligar a televisão para você sem critério nenhum. O seu filho sim tem que aprender a mexer com informática na hora certa. Irmãos, o horário do culto não é horário de pôr o telefone na mão de criança, não é. É horário dessa criança saber que ela vai ouvir a palavra, mesmo que ela não entenda, que a igreja é um lugar sagrado, que este horário é o horário de Deus. Veja, Jesus disse assim: o filho faz aquilo que viu o pai fazendo. No dia da sua adversidade, você chega a Deus, seu filho está olhando. No dia que ele tiver dificuldade, ele vai buscar Deus se ele viu você buscando a Deus. O seu filho viu você tendo reverência na igreja, ele vai ter reverência na igreja. Eu fui criado
com os irmãos católicos. E eu quero dizer para vocês do respeito profundo, da admiração grande e do amor que eu tenho pelos nossos irmãos católicos. Eu gosto muito dos católicos, porque eu nasci num lar católico. Eu cresci num lar católico. Minha mãe foi católica até a morte. Meu pai foi católico até a morte. Minhas avós foram católicas. Eu estudei num colégio católico, eu tenho amigos queridos católicos, eu tenho professores que passaram pela minha vida, lá do colégio salesiano, padres maravilhosos. Como que eu não vou amar esses irmãos? Mas sabe o que eu aprendi com a minha mãe? A primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe: não tem domingo sem missa e nem segunda sem preguiça. Mamãe falava isso. Não tem domingo sem missa e nem segunda sem preguiça. Domingo, 6:30 da manhã, mamãe já batia e dizia: ó, hora de aprontar de ir para a missa. Com ela. Quando a gente estava maiorzinho, ela já batia e dizia assim: ó, eu vou na missa logo à noite, vocês vão agora de manhã. Não, mas a gente quer ir à noite não. À noite não é horário para criança não, mas vocês vão agora de manhã. E aí aquela trinca, né? Aqueles três tuquinhos, eu e meus 2 irmãos mais novos. Botava a melhor calça, a melhor camisa e ia para a missa. Irmãos, chegou um tempo em que eu sabia a missa de cor, a homilia toda, eu sabia tudo. Às vezes eu brincava num pé de goiaba que tinha lá em casa, ou pé de abacate, e eu me fazia do padre, eu fazia a missa toda, desde a recepção do rebanho até a bênção final. Eu acho que já era um dom que já se manifestava lá. Conhecia a missa toda. E você acha que quando eu saía de casa para ir à missa, eu parava no caminho para fazer alguma outra coisa? Eu ia à missa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Sabe o que a mamãe dizia? Quando você tomar a comunhão, quando você pegar a hóstia e puser na boca, você não mastiga, porque ela representa o corpo de Cristo. Você tem que ter respeito com o corpo de Cristo, você não morde. Ela é de farinha de trigo, vai colar na sua língua ou no céu da boca. Você vai com a língua devagarzinho até ela descolar e depois você engole. Tem que ter respeito, irmão, presta atenção. Como que o evangélico faz o filho dele chegar? Solta, e o menino corre. Pastor não acha ruim, quem tem que achar ruim é você. Você que tem que achar ruim. Não adianta você pôr um celular na mão do seu filho vai dizer assim: isso aqui não é nada, mais gostoso ver galinha pintadinha. Depois vai dizer: melhor ver galinha pelada. Aí um dia você vai procurar um psicólogo, como eu sou procurado tantas vezes, que os pais dizem assim: doutor, não sei o que fazer com meu filho, eu descobri que ele está mexendo com pornografia. Minha irmã, minha querida, foi você mesmo que fez isso. Você entregou um computador sem critério nenhum, um celular sem critério nenhum, um tablet sem critério nenhum, não tem hora. Você queria se anestesiar do trabalho de ser mãe, de ser pai, e aí você pôs aquilo para distrair o menino, e o menino está descobrindo isso. E sabe o que ele vai fazer com você? Quando você estiver na idade de precisar da atenção dele, ele vai colocar um celular na sua mão. Porque você plantou isso. O filho faz aquilo que vê o pai fazer, aquilo que vê a mãe fazer. Jesus que disse isso. João 5,19. O filho não pode fazer aquilo que não viu o pai fazendo. Então o ambiente é um ambiente que tem uma atitude. Você tem que ter uma atitude e uma responsabilidade. Mamãe teve 3 filhos, um atrás do outro. A gente ia à missa com ela. E vou te contar uma coisa, Zé, você vai perguntar para mim se a gente tinha lugar para sentar, né? Não, nem sempre. Às vezes a gente chegava um pouquinho além do horário, né, que já devia chegar, e já estava todo mundo em pé. Os 3 filhos ficavam junto com ela, assistindo a missa toda. Mas culto é muito difícil para criança. Irmão, é porque você não passou pela missa. Você vê o que é um negócio difícil para criança. Mais do que sobrevivemos, nós vivemos e forjou os nossos caráteres. Eu quero ainda te dar uma outra referência, por favor, vá comigo para 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? Pastor, o senhor falou isso aí, eu fiquei constrangido. Fiquei embaraçado, fiquei embaraçada, fiquei sem graça.
Não, o amor de Cristo não nos deixa sem graça. O amor de Cristo nos convence. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando seu filho tiver que ser orientado, então, por exemplo, ele precisa ser educado para determinada coisa. Ficar quietinho na igreja, por exemplo, ou respeitar o mais velho. Você vai demonstrar o seu amor em ter tempo para conversar com seu filho. Você tem que ter tempo para o seu filho, você tem que ter mão para passar no rosto do seu filho, para passar no cabelo, para pegar no braço, para abraçar. Pai, abraça o seu filho, tenha tempo para conversar com seu filho, durma com seu filho no seu colo, senta para conversar, conversa sobre assuntos diversos, conversa sobre política, sobre economia, sobre religião, sobre trabalho, sobre o que você quiser, conversa assuntos que interessam para ele. Se você não entende, pergunta para ele, ouça, fale, tenha contato. O amor nos convence. Em vez de simplesmente dar um anestésico para essa criança sumir do mundo e ficar intertida, absorvida ali, dê tempo, converse com ela. Filho, é importante que você esteja desse jeito, é importante. Meu filho, minha filha, é importante que você não faça bullying na escola com ninguém. Você não deve perseguir alguém porque é diferente de você ou diferente da maioria na escola. Como que você se sentiria se você fosse perseguido? Você tem tempo, você tem amor, você se envolve, você fala, você não anestesia o seu filho pondo esse menino para fazer uma coisa. Fica aqui que eu vou lá. Essa criança está ouvindo de você: mamãe não se importa comigo, papai não se importa comigo. O que eu falo não é importante. Ah, então eu vou entrar nisso aqui. Esse mundo do papai e da mamãe não me interessa. Olha aqui, presta atenção. O filho não pode fazer aquilo que não viu o pai fazendo. Quando eu cheguei no quartel, eu sei que o Lucas ia me perguntar isso. Como é que foi, pastor, o dia que o senhor chegou no quartel? Não foi? Você ia perguntar, não ia, Lucas? Pois é, eu vou te responder. Quando eu fiz o serviço militar, 19 anos de idade, com 18 eu me apresentei, com 19 eu fui fazer o serviço. A primeira palestra que nós ouvimos de um sargento, que era muito gente boa, muito bravo, ele disse assim, a primeira coisa que ele disse, olha aqui para mim, irmãos, a primeira coisa que o meu sargento lá, com os meus 19 anos, disse para a tropa que estava começando: aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. Quando você tem um filho que você pode ter do seu lado ou no seu braço, é maravilhoso. Estou vendo a Thalita lá com o nenenzinho lá na porta, estou vendo ali o Wesley, essa fase é boa. Quando você tem um menino pequeno como esses dois que estão no braço aí, essas duas menininhas lindas, o Davi que está ali, é muito bom essa fase, você pega, vai com você para onde você quer. Mas e quando tem 14 anos e demora a chegar em casa? A primeira vez que o filho chega em casa de manhã. E quando vai para um lugar que você não pode fazer nada por ele? E quando ele está num lugar onde ele chora e você não ouve? O que você quer que o seu filho saiba? Você quer que o seu filho conheça Deus? Você quer que o seu filho confie em Deus? Você quer que o seu filho busque a Deus? Como que o seu filho vai buscar Deus se você não busca? Como que o seu filho vai pensar em buscar em Deus pela fé, se ele não vê isso em você? O filho não pode fazer aquilo que não vê o pai e a mãe fazendo, as duas pistas de gravação. Se no lugar de uma pista de gravação você der a Xuxa na televisão, você der a galinha pintadinha no celular, no tablet, você está tirando o seu direito que Deus te deu de influenciar a vida do seu filho e dando para a galinha pintadinha, e dando para a apresentadora de televisão. Irmãos, não façam isso. É o seu ministério, você teve filho. O seu ministério é forjar o caráter do seu filho, da sua filha. E quando ele tiver, num momento de dificuldade, ele vai dobrar o joelho e ele vai orar, porque ele vai dizer assim: papai sempre orou, mamãe sempre buscou a Deus. Eu vou à igreja porque foi o lugar que o papai me ensinou que é lugar de vitória. Mamãe nunca deixou de mostrar para a gente o caminho da fé.
Olha, irmãos, a gente conhece com o tempo muita gente, não conhece com a profundidade que Deus conhece, mas a gente conhece. Eu conheço, por exemplo, a irmã Marlene. Eu conheci o pai e a mãe dela, acompanhei os dois, né, Marlene? Por muito tempo, até que o Senhor os recolheu. Irmã Maria primeiro, depois pastor Moura. Deixa eu contar um negócio para vocês. A irmã Maria sofreu muito, né? Nos últimos meses ela sofreu muito, né, Marlene? Eu visitava, ela estava morando aqui na praça, no segundo andar. Não teve nenhuma vez que eu cheguei lá e que a irmã Maria reclamou. Eu nunca vi aquela mulher de Deus reclamando do câncer. Foi câncer, não foi? Eu nunca vi aquela mulher desanimada. Eu vi aquela mulher orando e falando do Senhor e confiando em Deus. Pastor Moura ficou viúvo, com todos os problemas que uma velhice traz. Todas as vezes que eu cheguei na casa dele, ele estava com a Bíblia aberta, arrumadinho, com a perninha cruzada, lendo a Bíblia. Como que o seu filho vai achar o caminho da igreja se ele não vê você indo para a igreja? Como que ele vai ver a importância de estudar a Bíblia se ele não vê você estudando a Bíblia, se você não ensina para ele? Com 7, 8 anos de idade, meus 2 filhos sabiam mais Bíblia do que a maior parte do pessoal da igreja que a gente frequentava. Por quê? Porque a gente estudava a Bíblia com eles. E olha que eles são críticos, muito críticos, porque aprenderam com a mãe a ser críticos. Até com o pastor não, mas a mãe é mais crítica. Irmãos, vocês têm o sagrado dever de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando vocês não estiverem mais aqui, elas vão continuar andando. A irmã Marlene pode não ser uma mulher perfeita, e nem eu digo que é. Acho que nem ela disse que é, né, Marlene? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Ela nunca deixou de vir à igreja. Nós vivemos alguns momentos em que a igreja passou por uns rachas, muita gente saiu. E teve um momento especial que muita gente da igreja estava saindo falando mal do ministério, do pastor Moura. Chamou a irmã Marlene e falou assim: olha, muita gente está dividindo a igreja. Você não entra nesse caminho não, você fica firme. Quantos anos tem que seu pai morreu? 12 anos e ela está firme nos caminhos do Senhor. Ensina a criança o caminho que tem que andar, e até quando ela for velha, ela vai continuar andando nesse caminho. Que coisa maravilhosa você poder plantar a bênção do Senhor sobre a sua descendência. Irmãos, eu quero ainda ler com vocês a última referência. Por favor, abra comigo em 2 Coríntios 12, 14. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha aqui para mim, por favor. Não é o filho que guarda para dar aos pais. São os pais que devem ter o que dar aos filhos. É a sua obrigação e vai ser a obrigação de vocês. Vou contar só para vocês 6 que estão aqui na frente. Tem os 2 meninos que chegaram ali que já são grandinhos também. Vocês, a vida passa depressa. Hoje vocês são jovens, amanhã serão pessoas maduras, e depois pessoas mais velhas, e depois bem velhos. E provavelmente com filhos. Vocês terão o que dar aos seus filhos. Jacó, Quênia, estava para morrer. Ele tinha 12 filhos. 2 que vieram de José e os outros 10. José não contava. E ele disse assim: vinde, filhos de Jacó, e vos farei saber o que será o futuro de vocês. E ele proferiu uma bênção sobre cada um dos filhos. Por que o Jacó, na hora de morrer,
abençoou os seus filhos? Porque ele tinha bênção para dar para os seus filhos. Ele não chamou o filho e disse: vou deixar o camelo premiado para Judá, vou deixar a tenda de couro para Dan, vou deixar o poço d'água para Naftali. Não, ele deu bênçãos espirituais, ele trouxe bênçãos. Qual é a sua obrigação como pai, como mãe? Entesourar para os seus filhos. O maior tesouro que você tem é a influência que você tem sobre os seus filhos. Pega o seu filho no colo, brinca com ele, corrige, bate um pouquinho se precisar, põe de castigo, conversa muito, ora sempre. Dê para ele celular na hora do celular, dê tablet na hora do tablet, dê televisão na hora da televisão, mas ponha livro de papel na mão dele, para ele ler livro de papel. Ensina o seu filho a digitar com os dedos dos pés, de tão bom que ele vai ficar para digitar. Digita com a mão, com o nariz e até com o dedo do pé. Mas ensina o seu filho a escrever com a mão. Ensina o seu filho a dividir. Olha aqui para mim, por favor. Pai, mãe, brinca com o seu filho jogos. Ensina o seu filho a perder. Joga dama com o seu filho. Você sabe jogar dama, Arthur? Sabe mesmo? Xadrez, é bom? Bom que depois você me ensina xadrez, porque eu esqueci, tem muitos anos que eu não jogo. Ensina o seu filho a perder. Porque quem não aprende a perder faz essas bobagens que a gente está vendo, vai para Brasília quebrar as coisas. Não aceito que eu perdi. E aí faz birra, faz estremelique, porque não aprendeu a perder. Ensina o seu filho a jogar e ganhar. Ensina o seu filho a jogar e perder. E quando ele perder, ensina ele a ficar alegre porque o outro ganhou e a treinar para ganhar na próxima vez. Ensina o seu filho a respeitar o coleguinha que é branquinho, o que parece índio, o que é japonesinho, o que é preto. Ensina o seu filho e aprenda com o seu filho a respeitar o coleguinha que é gay, ou que é hétero, ou que diz que não é nada. Aprenda a não rir de quem caiu na rua. E ensine a não rir de quem caiu na rua. Eu não consigo entender um adulto que vê outro cair e ri. Alguém vem andando com a sacola na mão, tropeça, cai. Estava atravessando a Avenida Amazonas essa semana, fui ao centro, estava atravessando ali perto da Praça Raul Soares, e uma dona tropeçou num degrau do asfalto e quase caiu. Estava do meu lado, ela não chegou a cair. E ela disse assim: nossa, eu caísse ia ser um vexame. Eu disse: ia ser vexame nenhum, não, a gente ia te levantar. Por que vai ser vexame? Quem é que não está suscetível a cair, a tropeçar? Mas tem gente que ri. E aí o seu filho te vê fazer isso, ele aprende a fazer isso. Mas se ele te vê correndo lá, ajudar aquela pessoa a catar as coisas que caíram, a levantar essa pessoa, seu filho vai fazer a mesma coisa. Irmão, falei um dia desses sobre os maridos, falei um pouco antes sobre as esposas e hoje falei sobre a educação de filhos. E eu realmente espero de coração que Deus possa ter abençoado. Eu briguei muito com Deus para não trazer essa mensagem hoje. Eu queria trazer uma outra mensagem que estava no meu coração e eu briguei com Deus até agora há pouco, no bom sentido. Senhor, mas eu acho que a gente vai pregar outra coisa. E Deus disse: é essa mensagem que você vai pregar hoje. Eu falei: então tá, a igreja é tua, eu sou só o mensageiro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?